Oi gente, tudo certinho com vocês? Esses dias eu estava assistindo um vídeo em que era questionado se devemos ou não, nos dias de hoje, frequentar igrejas. E o argumento usado nesse vídeo era o seguinte, que nós hoje somos o templo, né? Com a nova aliança, com a morte de Jesus pela nossa salvação, nós hoje somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Então não é necessário frequentarmos um templo físico, um templo material, feito por mãos de homens, feito de pedras. E um dos argumentos utilizados nesse vídeo é que foram os sacerdotes do templo que se reuniram ali no próprio templo e que planejaram matar Jesus. Então como que nos dias de hoje nós podemos frequentar uma igreja, um lugar que é dito como santo, se foi nesse lugar, num lugar como esse que nós frequentamos, que os sacerdotes, que os religiosos daquela época se reuniram para planejar a crucificação e morte de Jesus. Segundo o autor desse vídeo, então para ele não faz sentido frequentarmos uma igreja. Um outro argumento usado ainda para testificar essa tese de que hoje não é necessário frequentarmos igrejas, baseado na Bíblia, é o que é dito lá no livro de Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de coisa alguma, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos e a respiração, e todas as coisas. Ocorre que nós nunca podemos analisar a Bíblia sem o contexto ao redor. Nessa passagem de Atos, o que acontece? Paulo está numa cidade grega, Atenas, que é uma cidade totalmente idólatra, ou seja, eles têm vários deuses, não creem num único Deus. E dentre os vários altares que haviam ali, entre os vários locais de adoração a vários deuses, havia um altar que era dedicado ao Deus desconhecido. E Paulo usa deste artifício, daquele altar dedicado ao Deus desconhecido, para apresentar o Deus verdadeiro às pessoas que estavam ali. E nessa explicação, Paulo realmente diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E é claro que não, porque afinal, Deus é gigante, Deus é imenso. Será que Deus vai caber dentro de uma igreja? Claro que não, Deus não é limitado. Contudo, o contexto dessa passagem é feito para que almas ali possam ser ganhas para o Evangelho. Paulo usa dessas palavras para convencer, para mostrar às pessoas que existe um Deus desconhecido, um Deus que elas não conhecem, mas que esse sim é o Deus único e verdadeiro, o único que merece a adoração. Agora, eu até entendo porque algumas pessoas acham que não é necessário frequentar igrejas, não é? Muitas usam o argumento de que a igreja é conduzida por homens, que homens erram, que homens pecam, que homens mentem, e como que eu vou confiar a minha vida espiritual a um homem, sendo que Deus, sim, é o único que sabe todas as coisas, é o único que conhece o meu coração e é o único que pode me conduzir ao verdadeiro caminho. Ok, concordo plenamente, mas acontece que aonde que nós aprendemos quanto às coisas de Deus? É claro que é na Bíblia, mas muitas vezes nós precisamos assim de alguém que nos conduza por algum caminho. Muitos argumentos que eu já vi de pessoas até que se opõem ao fato de eu frequentar uma igreja, da necessidade de frequentarmos uma igreja, é de que elas já fizeram parte do que eles chamam de sistema religioso, mas que viram muitas coisas erradas e que não concordam, que o sistema está contaminado, que a igreja da época dos Atos dos Apóstolos, que era reunião em grupos, era uma igreja pura e que hoje é uma igreja totalmente contaminada, totalmente suja. Eu não vou dizer que esse argumento, de alguma forma, não possa ser verdadeiro em algumas situações, sim. Nós sabemos que tem igrejas que não pregam o evangelho verdadeiro, mas tem igrejas que pregam o verdadeiro evangelho. E mesmo essas pessoas que se dizem decepcionadas com o sistema religioso, a base, muitas vezes, daquilo que elas têm, daquilo que elas aprenderam, foi dentro de uma igreja, E depois, claro, talvez foram se aprofundando com o conhecimento da Bíblia e viram que aquela igreja em si não podia satisfazê-los. Mas, sinceramente, eu acho que nenhuma igreja vai satisfazer uma pessoa 100%. Porque, claro, a igreja é feita por homens e dentro de uma pregação, o pastor, o pregador ali, o líder, ele tem que buscar atingir todas as pessoas que estão começando na fé, pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre a fé, sobre as coisas de Deus, como as pessoas que já estão há um tempo a mais,
na igreja ou que já tem um certo conhecimento. Então, é claro, uma igreja nunca vai satisfazer totalmente uma pessoa, porque as pessoas têm níveis espirituais diferentes. O que o pastor faz ali é tentar, de uma certa forma, englobar a todos para alimentá-los espiritualmente. E por que eu frequento uma igreja? Porque eu quero me alimentar das coisas de Deus. É claro que nada substitui o meu momento com Deus, o meu momento de oração, de leitura da Bíblia, mas tem momentos, sim, que eu preciso estar em comunhão com as pessoas que têm a mesma fé que eu. Tem momentos que eu preciso ouvir uma palavra diferente, ouvir um ponto de vista diferente, ou escutar a interpretação de um versículo que talvez eu não tenha tido. Lá em Salmo 133, no versículo 1, diz o seguinte: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Quão bom e agradável poder partilhar das coisas da fé com os irmãos, com pessoas que estão próximas a nós, com pessoas que têm a mesma visão de fé. Aqui no YouTube, por exemplo, a gente encontra várias pregações, várias palavras, de pessoas que tentam trazer um conteúdo espiritual. Eu mesma, eu vejo muitos conteúdos, por quê? Porque cada vez mais eu quero me alimentar das coisas de Deus para que eu venha estar fortalecida espiritualmente. Mas eu preciso sim do meu momento de comunhão com os meus irmãos na igreja e um momento para que eu possa orar, me desligar de tudo. E na igreja, que é um ambiente preparado para isso, você pode até ter um espaço na sua casa, mas a luz não é a mesma, o silêncio não é o mesmo. De repente na sua casa você tem lá outros familiares que estão lá, sei lá, lavando a louça, varrendo casa, ou você tem o cachorro latindo e passa o cara vendendo sonho na frente da sua casa. Você não tem aquele momento de silêncio, você não tem aquele ambiente próprio para isso. E numa igreja, nós temos esse ambiente, sim. Quando você vai a uma igreja, você pode procurar um cantinho ali para você orar, para você chorar, para você falar coisas que você não quer que ninguém escute, que de repente se você vai orar no seu quarto, a sua mãe vai ouvir, o seu marido vai ouvir, o seu filho vai ouvir, porque de repente você vai, no clamor da sua alma, erguer um pouco a sua voz, e isso às vezes acontece. E na igreja você tem essa liberdade. Eu sei que muitas vezes a gente se decepciona dentro das igrejas. Às vezes é uma palavra de um pastor, de um diácono, de um obreiro, de um membro ali da igreja que vem num momento ou vem de uma forma que não deveria acontecer, especialmente por se tratar de pessoas que teoricamente são da fé. Mas pessoas erram. Ocorre que Deus não tem nada a ver com isso. Não é porque um ser humano errou, uma pessoa errou, que você vai largar Deus. O Daniel Mastral, que é um autor de livros cristãos, ele faz uma analogia muito interessante com relação à igreja e à Arca de Noé. A Arca de Noé, ela era um ambiente fechado e em volta só tinha água, E dentro da arca tinha um casal de cada bichinho. Bom, eu tenho 5 cachorros em casa e mais uma coelha. E, enfim, bichinhos fazem xixizinho e fazem cocôzinho. E se você não limpa na sua casa, é lógico que fica um mau cheiro. Agora, imagina a Arca de Noé, que era um ambiente fechado e tinha um casal de cada bicho lá dentro. É claro que aquele lugar devia cheirar mal, porque afinal eram muitos e muitos e muitos casais de bichinhos lá dentro que faziam muitas e muitas sujeirinhas. E não tinha como, de repente, esvaziar aquela sujeira, não tinha como Noé abrir a porta daquela arca, porque para fora era água, era o dilúvio. Se ele abrisse alguma porta, seria a morte. Se alguém resolvesse sair de dentro da arca, seria a morte. Então, mesmo que o cheiro estivesse ruim ali, era necessário suportar, porque ali ainda era esperança de vida. E o Daniel Mastral faz essa analogia, que às vezes você está dentro de uma igreja, e bom, ela é feita por homens, e os homens erram. Mas mesmo que você tenha alguns problemas dentro da sua igreja ou dentro das igrejas, ali ainda assim há vida, porque se você sair, é morte. Eu não estou dizendo com isso que necessariamente para uma pessoa ser salva, ela precisa frequentar uma igreja. Deus conhece todas as pessoas, Deus conhece todas as situações, Deus conhece a fé de cada um, o coração de cada um, e só Ele pode julgar a cada um de nós. Tanto que nós temos o exemplo do ladrão na cruz, que não frequentou nenhuma igreja, não se batizou, mas recebeu a promessa do próprio Jesus Cristo de que estaria com Ele no paraíso naquele mesmo dia. Então nós não podemos categorizar que uma pessoa, para ser salva, ela precisa frequentar uma igreja. Porém, por que não aproveitar a liberdade que nós ainda temos no nosso país, no nosso Brasil, de frequentar uma igreja, de professar a nossa fé, de poder falar livremente com os nossos colegas, com os nossos irmãos, sobre a nossa fé, sobre o nosso Deus, sobre aquilo que cremos. Veja bem, nós ainda temos essa oportunidade, porque eu acredito que vai chegar o momento em que isso
vai nos ser tirado sim, e talvez o momento esteja mais próximo do que nós possamos imaginar, porque os sinais dos fins dos tempos estão cada vez mais acelerados. Eu falo por mim mesma, quantas vezes eu estava lá com um problema, com uma tristeza, com uma dificuldade, com uma situação para resolver que eu não sabia como, e eu fui em uma igreja e sem o pregador saber, ele pregou justamente aquilo que eu precisava ouvir. Só para responder aquela primeira pergunta, né, sobre o fato dos religiosos da época, os fariseus, os sacerdotes, terem se reunido num templo para planejar a morte de Jesus, bom, teoricamente, pode até ter sido sim os sacerdotes que planejaram a morte de Jesus, o povo que solicitou que Jesus fosse crucificado no lugar de Barrabás. Mas a grande verdade é que quem matou Jesus não foi necessariamente um sacerdote ou o povo daquela época. Quem matou Jesus foram os meus pecados, foram os nossos pecados. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho amado para esse mundo, para morrer por mim, para morrer por você. Então a questão do templo, da reunião do templo, de como isso aconteceu, não tem esse significado realmente, porque o grande assassino de Jesus não foram os sacerdotes, fomos nós, somos nós, cada vez que nós pecamos contra Deus, consciente ou inconscientemente. Porém, o amor de Deus por nós é tão grande que nos dá a chance de perdão, a chance de redenção através desse sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e principalmente que ele tenha ajudado a edificar a sua vida espiritual de alguma forma. Se por um acaso você está afastado da sua igreja ou está pensando em deixar a sua igreja por comentários que você escuta, por até situações que você tem vivido ou viveu na sua igreja, eu espero que esse vídeo te ajude a fortalecer a sua fé e repensar essa atitude. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é um canal cristão que busca o nosso crescimento espiritual e também como pessoas. Então, se você não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva aqui embaixo e também que você ative as notificações para que você receba um aviso cada vez que um vídeo novo for postado. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe seu joinha aqui, porque isso é muito importante para a divulgação e para o crescimento do canal. Muito obrigada por assistir, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!